Abra a palavra do Senhor comigo, em Gênesis capítulo 22. Eu tenho, desde esses dias na montanha, para quem não sabe, a manada Coração Valente está tomando emprestado e celebrando nesse culto das 18 horas, a transformação de centenas e dezenas de homens que decidiram viver algo nesses dias entre pai e filho. E o Ministério de Homens da nossa igreja tem um instrumento muito poderoso, chamado Legendários, que já está aplicado em mais de 20 países pelo mundo e que já ultrapassa a marca de 200 mil homens. Então nós temos mais do que 200 mil motivos para acreditar que Deus está nisso. Nós temos mais do que 200 mil razões para se levantar contra toda língua maldita que tenta se meter naquilo que Deus está fazendo na vida de milhares de famílias por sobre a face do globo terrestre. E se Deus está nesse negócio, não serei eu que me levantarei contra aquilo que Deus está fazendo, porque se é coisa de homem, rapidamente cessa, mas se é coisa de Deus, nem as portas do inferno prevalecerão, e o nome dele será glorificado. É nisso que a gente acredita. Eu não acredito numa cor, eu não acredito numa marca, eu não acredito num número, eu não acredito num grito que mais parece um uivo, o uivo do lobo mau. Au, au. Não, nós não cremos nisso. Nós cremos naquilo que começa a acontecer quando a notícia começa a nos rondar de que, querendo ou não querendo, nós iremos subir a montanha, de que a nossa esposa, cheia do espírito de persuasão, cheia de toda a autoridade e sabedoria que ela tem, que a nossa mãe já decidiu que eu irei, e não tem conversa a respeito disso. Eu só tenho que ir e pronto. Mas observando todos vocês ao longo desses dias, e eu tive o privilégio de poder servi-los, e tive o privilégio de poder servir a um filho do coração, e a netos do coração, e a amigos do coração, e a gente querida da minha igreja, a gente que a gente acompanha de perto e gente que a gente acompanha de longe, mas que a gente acaba tendo notícia de que o Deus que opera de perto também é o mesmo que opera de longe, e de que a obra que Ele começou na minha vida, Ele não terminou. Diga: Deus não terminou comigo ainda. Não, as mulheres digam também, não finjam que não é com você. Diga: Deus não terminou comigo ainda. Isso. Nós estamos no processo, nós estamos numa vivência, nós estamos, não é cumprindo uma metodologia, nós estamos dentro de um relacionamento entre pai e filho, entre pai e filha. Mas eu comecei dizendo que eu decidi repensar minha vida nesses dias, porque entre os legendários servidores existia um bolão, e a aposta era: teremos legendários, mas o bispo não irá. 4 dias antes, os ventos começaram a mudar. A notícia que corria nos corredores era de que eu iria. A aposta foi cancelada.
Bem, a fazenda é da minha família. Lá nós temos uma casa. Um outro lance de aposta foi compartilhado. Ele até pode ir, mas ele não vai acampar conosco. Acampei a primeira noite, acampei a segunda noite, não acampei a terceira, porque eu precisei voltar para poder pregar hoje pela manhã aqui. Bem, rapidamente cancelar a aposta. Mas levantaram outra. O bispo irá. Vai dormir a primeira noite. Mas no segundo dia ele vai embora. Fiquei até o último legendário ser formado, ainda comi aquela carne e voltei de barriga cheia para casa. Enfia o dinheiro da aposta no nariz de vocês. Aqui é raiz, rapaz. Problema de vocês, desses seguidores, desses influencers de internet que vocês acompanham, que é paraibano, rapaz. Minha mãe adoçava o leite da mamadeira com rapadura e colocava farinha de biju, mexia. Você foi criado com nata, Você foi criado com leitinho, rapaz. Eu ficava na teta da cabra, ó. Ah, pra lá, rapaz. Bem, mas a grande questão não é o que pensam, a grande questão é: quem será que sou eu? Para esse povo estar pensando tudo isso de mim. Bem, mas o texto da palavra em Gênesis capítulo 22, a partir do primeiro verso, diz que passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: sim, aqui estou. Então Deus disse: tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Então Abraão levantou cedo, preparou seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu. Repitam comigo: ergueu os olhos. Muito fraco, diga: ergueu os olhos. E viu. No terceiro dia, sempre existe uma providência. No terceiro dia sempre algo acontece. No terceiro dia aquilo que eu não esperava me surpreende. Quantos têm expectativas para o terceiro dia? Porque foi no terceiro dia que uma pedra irremovível rolou sem ninguém colocar a mão. E quando a morte era uma certeza eterna, tudo ficou confuso, porque aquele que estava morto voltou à vida. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe, e disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Diga comigo: depois de adorar, voltaremos.
Diga: depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou sobre Isaque, o seu filho, enquanto ele mesmo carregou a brasa e a faca com as suas próprias mãos. Caminhavam os dois juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Sim, meu filho, aqui estou, Abraão respondeu. Isaque perguntou: a brasa e a lenha estão aqui? Mas onde está o cordeiro para o holocausto? A brasa e a faca já estavam com Abraão. A lenha já estava sendo carregada por aquele indicado como sacrifício. Isso nada mais é do que uma figura onde mais tarde vemos o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, carregando a lenha do madeiro sobre os seus próprios ombros. Ali ele era o sacrifício de Deus, era o pai conduzindo o seu filho para o sacrifício, sacrifício perfeito, sacrifício eterno, sacrifício válido que não necessita mais ser reparado, porque ele é suficiente. Mas essa é uma pergunta difícil, porque uma realidade é desvendada, falta alguma coisa. Tem lenha, tem fogo, tem faca, tem um pai, tem um filho, tem uma montanha. A casa de Abraão era uma casa acostumada com sacrifícios. O lar onde Isaque estava sendo criado, onde a promessa foi cumprida depois de um desarranjo, lidava muito bem com essa questão de holocausto, lidava muito bem com o derramar de sangue. Existiam animais preparados, separados, destinados ao altar. É por isso que a pergunta ela é tão óbvia e a resposta é intrigante. Não se pegava um animal ao léu. Um sacrifício não era prestado de forma improvisada, não existia isso. O que existia era sempre o melhor a ser oferecido. Mas é exatamente nesse ponto onde muitos de nós ficamos paralisados como pessoa, como casal, como pais, como filhos e como família, como gente de Deus, como profissional, como estudante, como empresário, empreendedor, no contexto onde você está inserido. Existe sempre um perigo silencioso na vida e no desenrolar, no desenvolver da nossa fé, que não necessariamente seja um pecado, ou tido como pecado, porque não diz respeito à desobediência, não é rebeldia, mas é o simples fato de nos acomodarmos, descansarmos e ficarmos confortáveis sobre aquilo que chamamos de cumprimento da promessa. Isaque nada mais era para Abraão do que esse lugar confortável.
do que essa completude, do que essa plenitude de vida. Era o que faltava para o sorriso voltar para dentro da sua casa. E talvez você está exatamente vivendo este tempo. Um tempo onde as almofadas da vida foram afofadas por respostas de oração que chegaram na tua casa, por surpresas divinas que te encontraram no caminho do desfavor e da desgraça, pelo cumprimento de promessas antigas e pelo empenho de novas promessas sobre a tua vida e sobre a tua família. E está tudo bem? Está tudo normal no meu casamento? Os meus filhos vão bem? Os meus negócios vão bem? Está tudo tranquilo? Estou vivendo um momento de paz. Fiz as pazes com a vida. A alegria voltou para dentro do meu lar. O que mais querer da vida? Mas um homem de fé, uma mulher de fé, o justo, ele não vive pelo conforto que possui. O justo, ele não vive por aquilo que aparenta. O justo, ele não se sente seguro num padrão familiar estabelecido ou nos favores que encontramos ao longo da nossa caminhada. A palavra do Senhor nos diz que o meu justo, ele viverá pela fé. E a palavra do Senhor completa nos dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. A grande questão é que nós não percebemos. E enquanto não percebemos, vamos nos distanciando daquilo que um dia foi propósito para a nossa vida, daquilo que um dia era plano de Deus para nós, porque estamos cercados por tantas bênçãos que o propósito gerou para nós. Estamos cercados, alcançados, seguros por tantas bênçãos, que o cumprimento do propósito, com tantos benefícios, que o cumprimento do propósito, com tantos favores, que o cumprimento do propósito trouxe para mim. Ou você acha que isso não gera algum tipo de conforto para nós que estamos lidando com a obra? Gera popularidade, gera muita coisa boa e positiva, e quando a gente se apoia sobre tudo isso, a nossa fé, de alguma forma, ela fica comprometida. E eu quero lhes explicar por que a nossa fé, ela fica comprometida. Eu preciso do máximo da sua atenção e do mínimo do seu movimento. Se você ainda não encontrou um lugar para se assentar, se assente. Se você tiver sede, não se preocupe, você não vai morrer de sede pelos próximos minutos que ainda temos nesse culto. Mas Deus está falando nesse lugar, e nós precisamos ouvir a voz de Deus, amém ou não? Amém. Abraão, ele tinha Isaac, a promessa estava na casa desse homem, estava crescendo, estava respirando, o estava chamando de pai. Depois de décadas de espera, de fé esticada, de fé fortalecida, de fé assim, testada e provada até o limite, de um corpo já cansado, sem vida, que precisou ser reavivado pela graça, a promessa, pela bondade e pela fidelidade de Deus, foi cumprida na vida daquele homem. E a respeito das promessas de Deus, eu quero tranquilizar o coração de algumas pessoas no nosso meio. Fica tranquilo, o homem é que tem a tendência de não cumprir a palavra que um dia empenhou sobre você, mas se é palavra de Deus, eu quero que a paz do Senhor encha o teu coração e que você descanse no caráter daquele que nunca falhou e não dará a você o gostinho de ser exatamente você a primeira pessoa na história com quem ele irá falhar. Deus não falha.
Deus, Ele é fiel. Ele permanece porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas ao mesmo tempo que a promessa chega, com ela também chega o risco que nenhum de nós pregadores acabamos por não avisá-los. O risco de fazer um câmbio. Além de nos acomodarmos no sofá da realização, nós acabamos por tornar o cumprimento da promessa, o benefício do propósito, Deus na nossa vida, no lugar do Deus que um dia fez e cumpriu a promessa. Queremos o nosso casamento restaurado, e de repente o nosso cônjuge se torna Deus no lugar do Deus que restaurou o nosso casamento. Queríamos um emprego, queríamos uma empresa, queríamos tantas coisas, e de repente aquilo chega, aquilo se cumpre, aquilo acontece, e exatamente aquilo se torna Deus no lugar de Deus na nossa vida. Ficamos no entorno daquilo, dependentes daquilo, envolvidos com aquilo, comprometidos com aquilo, tornamos exatamente aquilo, ou aquele, ou aquela, a razão da nossa vida, a razão da nossa existência. É exatamente nesse momento que o Senhor nos faz um convite, é exatamente nesse momento que o Senhor nos convida para um top, é exatamente nesse momento que Deus prepara uma montanha para subirmos, é exatamente nesse momento que chegam 72 horas intermináveis na nossa vida. É exatamente no momento como esse que aparece do nada uma mochila, uma barraca, um saco de dormir, uma necessaire, um remédio. É exatamente nesse momento que surge um saquinho com 3 letras chamadas de MRE. É exatamente nesse momento que a gente lida com uma cruz à meia-noite. É exatamente nesse momento que a gente dá mergulho em água suja para limpar a sujeira do nosso coração. É exatamente nesse momento que uma caminhada interminável começa a acontecer entre pai e filho. Um convite. Todos aqui são vítimas desse convite. Para churrasco ninguém convida, mas para top, para ser cobaia de top inaugural, ainda bem que todos voltaram vivos. Bem, mas eu quero olhar para essa narrativa através de 3 movimentos, e para ainda facilitar a fixação desses movimentos na sua mente, são 3 palavras que começam com S. A primeira palavra é uma palavra que você a experimentou por esses dias, e eu tenho certeza disso porque experimentei com você. E ontem ao chegar em casa, já de madrugada, fiquei 40 minutos no vaso sanitário. Chegou um momento que eu não sentia mais as minhas 2 pernas, e eu fui me jogando no chão, bem devagarzinho, para não causar nenhum acidente, porque o diabo estava com raiva, e eu disse, eu não posso facilitar para esse desgraçado. E tentei esticar, minhas pernas doía, coloquei minhas pernas para cima, piorou, e eu fiquei em posição fetal, até que o sangue voltasse à normalidade. Depois ainda com cãibra aqui, na posterior, na panturrilha, bem, eu já não estava mais sentindo nada. Fiquei quase que 1 hora debaixo do chuveiro. Eu nunca senti um cheiro tão terrível no meu sovaco. Eu imagino que este cheiro é exatamente o aroma do inferno. A primeira palavra com S é a palavra subida. Diga comigo, subida. Até arrepia. Me dá náusea. A segunda palavra com S é sacrifício. Diga sacrifício.
A terceira palavra com S é surpresa. Diga surpresa. O primeiro movimento é exatamente esse movimento. O movimento da subida. E para esse momento ter início, o texto começa dizendo que Deus decide testar Abraão. E quando Deus decide testar Abraão, Deus chama Abraão pelo nome, para que esse teste não seja transferido para ninguém, em hipótese nenhuma. Quantos de nós não pensamos em dar gentilmente, generosamente a nossa inscrição para um amigo mais necessitado do que nós, porque a gente sempre tem alguém pior do que a gente. A gente tem esse coração misericordioso, fazer o quê? Mas Deus, Ele nos conhece pelo nosso nome. Diga, Deus sabe quem eu sou. Deus, Ele chama Abraão. Abraão responde. E Deus disse, sabe aquilo que eu fiz na tua vida? Sabe aquilo que tem sido uma tentação no teu coração? Sabe aquilo que muitas vezes tem feito você negociar um lugar que deveria ser exclusivamente meu, como foi até certo tempo atrás? Sabe isso? Sabe, este é exatamente ele. Tome seu filho, o seu único filho, o filho que eu te dei, aquilo que eu fiz, o que eu cumpri. E você vai para um monte que eu te mostrarei. E não existe nada pior do que você ir para um lugar que você não sabe onde é. Você ser tirado da sua localização geográfica, do seu senso geográfico. Lona nas janelas do ônibus, lendo todo o Evangelho de Marcos e Salmo 91, você está protegido até o último suspiro da sua vida. Parecia que nunca chegava, não podia dormir, não podia cochilar, mochila na perna. Tome o seu filho e vá para a região e suba a montanha e sacrifique-o lá como holocausto. Eu indicarei a você a montanha onde isso deve acontecer. Esse chamado de Deus, ele não é exato a respeito da localização onde isso deveria acontecer. Deus, ele diz apenas que ele depois mostraria. Vá para onde eu vou te mostrar. Foi assim quando Isaac deixou a sua terra e o Senhor disse, sai da tua terra e vá para a terra que eu te mostrarei. Novamente a mesma coisa, saia da sua casa com o seu filho, ele será o sacrifício, será o holocausto, e que isso aconteça na montanha que eu lhe indicarei. A grande questão é que não é sobre a montanha que eu escolho, mas é sobre a montanha que Deus escolhe, e isso tem uma explicação. Porque só na montanha que Deus escolhe é que existe a provisão que eu preciso. Eu quero repetir para que você possa entender. Eu quero repetir para que os senhores possam entender o que aconteceu conosco nesses dias, por cada montanha que nós subimos e por cada vale pelo qual nós passamos. Não diz respeito à montanha que nós escolhemos e temos o domínio dela. Diz respeito à montanha que Deus indica, e quando Ele diz assim, tem que ser nesta. Quando Deus disse, tem que ser nesta, tem que ser no feriado de 1º de maio, um feriadão maravilhoso para ir para a praia, para o Guarujá, para a Riviera, para ir para o sítio, para ir para a chácara, para ir não sei para onde.
Mas Deus tinha um lugar melhor para cada um de nós, um lugar desconhecido, um lugar desconfortável, um lugar inapropriado para tantas horas, mas era naquele lugar que estava a provisão para aquilo que faltava na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração. E eu tenho certeza que desprovidos como vocês foram, vocês voltam hoje providos pela bênção que encontraram naquela montanha. Mas tem que ser na montanha que Deus indica. Tem que ser Pedro no lugar que Deus quer. Tem que ser Pedro sem o nosso controle, sem o nosso domínio, sem o nosso jeito, porque eu não sabia para onde ir. Eu não tinha o que fazer. Eu só tinha que orar para aguentar e permanecer vivo. Porque afinal de contas, você tem um filho para fazer agora. E se você subiu essa montanha, meu filho, esta outra será gloriosa, vai fumegar o negócio. Oremos pela irmã Carol. Diga comigo: na montanha de Deus. Diga mais forte, diga: na montanha de Deus está a provisão de Deus para a minha vida. Mas é interessante porque Abraão, apesar de ir relutando na sua alma, ele não adia o acontecimento. O verso 3 do capítulo 22 diz que Abraão se levanta cedo pela manhã, prepara o seu animal, racha a lenha, amarra a lenha, pega fogo, pega a faca, pega filho, pega servos. Porque o chamado para subir a montanha traz conosco, exige de nós, melhor dizendo, disciplina e preparo. Diga comigo: disciplina e preparo. Esse é o princípio de uma fé verdadeira. Não existe fé no improviso. Não existe fé que acontece no jeitinho. Mas existe fé no preparo. Existe fé na organização, existe fé na disciplina, porque a fé genuína, ela não é uma fé desorganizada, ela é uma fé organizada, mas muitas vezes Deus ele entra na nossa organização para poder movimentar a nossa fé. Sabe aquela organização da mochila? Da mochila deles, que os senhores bagunçaram? Covardes, estavam de balaclava. Coloca a cara. Corajosão. Cheio de tag, de distintivo. Eu tenho pet, né, Daniel Vale, capitão, né, PT, bravão. A gente acha que ele é o demônio. Fica de pé, PT, fica de pé, Daniel Vale. Vamos dar um grande aplauso a esses homens. Um dos netos falou: olha, se mexerem no ziplock que a minha mãe arrumou, o bicho vai pegar, viu? Eu disse: pessoal, capricha. E além de tirar do ziplock, chuta e apaga as luzes. E bora, 2 minutos para arrumar a mochila. Quer ver a fé acontecer na sua vida? Acorda cedo. Quer ver a fé acontecer na sua vida? Vai rachar lenha. Quer ver a fé acontecer na sua vida? Faz o que Deus está dizendo para você fazer sem mais adiar, porque o tempo não pode estar contra você, o tempo precisa estar ao teu favor, e o tempo de Deus vai encontrar o teu tempo, e grandes coisas vão acontecer na tua vida, e você vai vivenciar promessas extraordinárias e sobrenaturais. Quem não podia ter filho, quem não pode ter filho, não podia, vai poder. Mulher que até hoje não foi mãe, vai aparecer grávida e vai dizer: rapaz, esse homem foi curado lá na montanha. Minha filha, a montanha cura cada coisa que você nem imagina. Gente com hérnia de disco, joelho operado, bico de papagaio, bico de urubu, bico de coruja, gente diabética, cardíaca,
com pancreatite, não tinha pancreatite, apareceu. Fiz um plano funerário para um dos senderistas que foram, comprei um caixão lindo para ele, encomendei as flores, bem, vai morrer. Se for no estado que está me dizendo que ele vai subir, esse não resiste. Comprei até uma camisa clerical nova para fazer o funeral dele com toda a pompa e circunstância. E já estava pronto também para fazer o casamento da viúva. Porque eu fui no casamento deles, foi lindo. Imagina o segundo, ia ser melhor ainda. Ela já tinha sido testada, ensinada, provada, formada. Eu disse, ele não aguenta. Se eu não estou aguentando, ele com esse diagnóstico, daqui ele vive, ele não sai. Não é que ele aguentou? Peguei um sneaker, fui lá. Toma o teu prêmio. E agora, o que é que eu faço com o caixão que eu comprei? Vou ter que devolver. Né, Carlos Antônio? O grande problema é esse. É que a gente resiste o chamado para o próximo nível que Deus tem para nós, apesar de querer vivê-lo, mas queremos vivê-lo sem o processo, mas queremos vivê-lo sem recolocar as coisas no lugar. A montanha existe para tirarmos falsos deuses do trono do nosso coração e colocar no trono da nossa vida o único e verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. A segunda palavra, depois da palavra subida, é a palavra sacrifício. Porque enquanto na subida, Deus estava trabalhando o conforto de Abraão, e gerando através do desconforto um caminho de restauração para a sua fé e para o seu relacionamento com Deus, o sacrifício exigiria mais uma vez uma resposta de fé do nosso pai na fé. Preste atenção, a nossa fé jamais deve estar na promessa que foi cumprida. Ela deve permanecer no Deus que faz a promessa, porque é exatamente este Deus que cumpre a promessa, e é exatamente esse Deus que sustenta o cumprimento da promessa na nossa vida, para que o cumprimento da promessa continue sendo uma bênção em nós, e não se torne em nós uma maldição. Porque quantos de nós não estamos vivendo uma vida maldita por bênçãos que recebemos ao longo da nossa vida? A promoção de um emprego, a prosperidade financeira, a compra de um apartamento na praia, agora você não tem mais tempo para o culto, a compra de um sítio, de uma chácara, condição para viajar, e a primeira coisa que você deixa era o ministério que você dizia que tanto amava, e agora você não tem mais tempo, e agora o teu salário aumentou, e quando você ganhava um salário mínimo, você era tão fiel no seu dízimo, você era tão generoso na sua oferta, você fazia pactos financeiros com Deus, você fazia votos e milagres aconteciam na sua vida, e agora o teu salário aumentou, multiplicou por 10, multiplicou por 100, multiplicou por 300, e agora você tem ações, e agora você tem propriedades, e agora você tem tanto conforto, mas agora você começa a negociar com aquele que fez a promessa, com aquele que cumpriu a promessa, com aquele que tem te sustentado no cumprimento da promessa, e agora tantas coisas existem na sua vida, que você parcela a sua fé. Bem, se isso aqui não der certo, eu tenho essa alternativa, preste atenção, um homem de fé, uma mulher de fé, não tem outra opção a não ser Deus na sua vida. Deus é a minha opção, Deus é a minha alternativa, Deus é a minha resposta, Deus é meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu socorro bem presente, Deus é o meu sustentador, Deus é o meu provedor, Deus é o meu plano. Eu não tenho outro plano, eu só tenho fé, e toda a minha fé está no único Deus que eu tenho na minha vida.
E parece que Deus está pedindo de volta a Francisco aquilo que ele mesmo deu. Parece que Deus está de birra comigo. Sabe quando existem pessoas que não estão felizes por eu estar feliz? Amigos que deixam de ser amigos, porque existem amigos que eu não posso estar melhor do que eles. Isso não é amigo, isso é sanguessuga. Elimine esse tipo de gente da sua vida. Se tiver pior, melhor. Se tiver igual, tudo bem. Melhor do que eu, jamais. Parece que Deus está traindo Abraão. Como assim? Mas diga comigo, Abraão. Diga forte, diga, Abraão é um homem de fé. Assim como um dia Abraão teve vigor, e ao longo do tempo perdeu o seu vigor, Deus está trazendo de volta o vigor para a fé de Abraão, porque ainda existiam coisas que ele precisava gerar através da sua fé. Preste atenção, tinha muito incrédulo, ou melhor, existia muita incredulidade no nosso coração. E sabe qual se tornou a pior incredulidade? Não foi a incredulidade em relação a quem Deus é. E fique tranquilo, Deus ele não tem nenhum problema com a identidade dele. O diabo também não. Se você acredita em Deus, está bom para você. Se você não acredita em Deus, ruim para você. Ele continua sendo Deus, independente disso. Se você acredita no diabo, tudo bem. Se você não acredita, bem, talvez você dê de cara com ele em algum momento. E você diga para ele, rapaz, não é que eu não acreditava que você existia? E ele vai dizer para você, eu não me importo com isso não, eu até prefiro que acreditem assim, mas senta naquela cadeira pegando fogo, que já já eu te atendo. O que tornou-se a pior crise na nossa vida ao longo dessa montanha, é que nós começamos a descobrir com o passar das horas, que a gente não era tão bom quanto a gente pensava, que a gente não era tão forte quanto a gente imaginava, que nós não orávamos tanto, Ricardo, quanto a gente pensava, de que a nossa fé não era tão suficiente assim, e de que a minha confiança em mim mesmo foi colocada em questão. Deus te chamou para a montanha, Alisson. Deus te chamou para a montanha, João. Deus te chamou para a montanha, José. Deus te chamou para a montanha, Roberto. Deus te chamou para a montanha, Igor. Deus te chamou para a montanha para poder testar a tua autoconfiança e fazer você confiar mais no Altíssimo do que em você mesmo. E com certeza, se eu perguntar hoje para você, onde está a sua confiança agora, quando as suas pernas começaram a falhar, quando as suas costas começaram a doer, onde é que você encontrou forças, se não naquele que esteve do teu lado em todo momento? Porque essa montanha não se caminha, não se sobe sozinho, essa montanha é coisa entre pai e filho. Quantos de nós com problemas com a nossa paternidade terrena e diante da nossa paternidade divina, a nossa paternidade terrena acabou sendo resolvida? Algum legendário pode dizer glória a Deus? Se isso for verdade nessa noite, diga a um legendário. Diga comigo subida. Diga comigo sacrifício. A última palavra, e até eu fiquei feliz, mesmo sabendo de todo o roteiro, quando eu cheguei naquele confinamento, naquele telhado, eu disse, bendito é esse telhado, bendita é essa mesa, bendita é essa churrasqueira, bendita é essa carne, bendita é essa batata, benditos são esses cozinheiros, louvado seja Deus, porque ainda
existe possibilidade de vida. Vou tirar a caatinga, vou encher o bucho, vou voltar a cheirar o cangote da minha mulher, vou voltar para o conforto da minha casa, e Deus que se vire com esses homens fedorentos. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus tem surpresas para esses próximos dias. Eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios, sobre a sua vida espiritual, sobre causas judiciais. Eu quero profetizar que em 3 dias, homens serão surpreendidos pela bondade dos céus, homens serão surpreendidos pela provisão da montanha, homens serão surpreendidos porque estarão subindo a montanha de um lado, e a provisão estará subindo pelo outro lado. Você não está vendo, você não está percebendo, você ainda está meio que assustado, mas preste atenção, a provisão está subindo, a provisão está a caminho, e no caminho da provisão de Deus não existe impedimentos. Vamos, se tem alguém aqui para celebrar essa palavra, se tem alguém aqui para se apropriar dessa palavra, faça barulho de louvor, faça barulho de glória. Se tem alguém na galeria para tomar posse dessa palavra, dê um brado de vitória nessa noite. Cadeias estão rompidas, a provisão está chegando na tua vida. Levante sua mão direita e profetize comigo. Diga: eu estou prestes. Não, diga mais forte, está horrível. Diga: eu estou prestes a ser surpreendido pela manifestação da bondade e do favor de Deus. Quantos tomam posse, digam glória a Deus nessa noite. Sabe qual é a surpresa? Tinha madeira, tinha fogo, tinha faca, tinha filho, tinha pai. Subir a montanha, tinha altar. Exigiu disciplina, exigiu pouco tempo de sono, existiu uma série de pensamentos e resistências no espírito e nas emoções. Ou você acha que não? Abraão não era santo, ele só era um homem de fé, e fé não faz ninguém santo. A fé apenas nos torna um homem de fé e uma mulher de fé, e Deus se agrada disso. Como é que se explica para uma mãe que o filho que ela gerou agora vai ser degolado, e que ela não terá condições e tempo para sepultar o corpo do seu filho, porque o fogo consumirá, pastor Oswaldo, completamente o corpo daquele menino? Isso era holocausto, tudo consumido pelo fogo, tudo para Deus. Nós fomos consumidos nesses dias. Tudo foi consumido de nós. O fogo de Deus passou na nossa vida, e ao invés de nos matar, nos trouxe uma nova vida para a sua glória. Você entende essa loucura ou não? Você pode dizer nesses dias para alguém, algum amigo: rapaz, eu passei pelo fogo esses dias, mas eu recebi vida nova para a glória de Deus. É que vocês não sabem, mas todos aqueles homens com cara de bravão ficaram com medo de todos vocês. Eu fui o único que não tive medo de vocês, principalmente aquele moreno ali que veio do Espírito Santo. Tem nome de Falcão, mas não sei não, viu? Diga comigo: Deus tem. Diga mais forte, diga: Deus tem o cordeiro certo para o sacrifício. Abraão ergueu os olhos e viu
Abraão ergueu os olhos e viu. Muitas vezes a diferença daquilo que estamos vivendo está exatamente nesse movimento de tirar os nossos olhos de baixo e colocar os olhos em cima. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eu olho um pouco mais para cima. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Abraão estava olhando para o seu filho. Talvez seria o último olhar entre o olho do seu filho e os olhos do seu pai. Eles estavam se olhando e Abraão estava decidido no seu coração. E aqui está o que faz diferença na vida de qualquer pessoa, Barros. São decisões que tomamos primeiro dentro de nós. Você chegou no momento dessa montanha que você disse para você mesmo: eu vou daqui até o fim, e para trás eu não volto, porque eu não sou daqueles que retrocedem, eu sou daqueles que avançam. Eu vou para frente. Pode duplicar o tamanho dessa montanha, não me interessa. Passo a passo eu vou subir, passo a passo eu vou trilhar, passo a passo eu vou rasgar. Você chegou até o fim, nós chegamos até o fim pelo simples fato de olharmos para o alto. Esse é um exercício fácil, muito mais fácil do que 1, 2. É um método do inferno esse. Foi dado para aquele moço ali. Você pode fazer isso com os seus filhos, eles vão adorar. Mas esse é um exercício fácil. Se o meu olho está aqui, se o meu campo de visão está aqui, eu simplesmente faço isso. Se eu estou olhando para o diagnóstico de câncer, se eu estou olhando para o diagnóstico de esterilidade, se eu estou olhando para o papel do divórcio, se eu estou olhando para o extrato bancário que está negativo, se eu estou olhando para o problema que me amedronta, eu simplesmente faço isso. Elevo os meus olhos para os montes. Existiram outros momentos na minha vida de que montanhas eu precisei subir. E a minha esperança não está na montanha, nem nas que passaram, nem nesta que está diante de mim. Mas eu conheço um homem que me disse: se você tiver fé, você dirá para este monte: mova-se daqui e se lance ao mar. Eu quero te dizer algo nessa noite, pura fé. Eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida, para que essa palavra esteja na sua mente e no seu coração, para que ela se torne uma arma de força e de poder na tua vida. Para cada montanha que se apresentar diante de você, comece a declarar uma palavra de fé, como Abraão declarou na base do monte: nós iremos e nós voltaremos, nós iremos, adoraremos e voltaremos, nós iremos, adoraremos e voltaremos. Ele não diz: nós iremos, eu adorarei e eu voltarei. Não, ele diz: nós iremos, adoraremos e voltaremos. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro não vem da montanha, o meu socorro vem do Senhor. Mas o Senhor que me socorre já colocou a provisão na montanha, e ela está presa pelo chifre em algum ramo. Eu preciso levantar os meus olhos. Tem berro de carneiro pela montanha, eu estou ouvindo. Desamarra Isaac, bora menino, procura o carneiro, porque era para você ser o sacrifício, mas o Senhor proveu, o Senhor disse que faria, Ele fez. Bendito seja o Senhor, porque não me deixa errar. Bendito seja o Senhor, que não me deixa perder. Bendito seja o Senhor, que me
me sustenta na minha fraqueza. Bendito seja o Senhor, que quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Forte, forte. Recebe força da parte de Deus. Recebe vigor no teu físico, recebe vigor na tua alma, recebe vigor no teu espírito, recebe vigor na tua mente, recebe vigor no teu sangue, recebe vigor. A providência está chegando, a surpresa vai ser grande, e você vai cantar o hino da vitória mais uma vez. Se coloque de pé, por favor.